Olá, bem-vindos de volta ao podcast Direito ao Envelhecer. Porque envelhecer com dignidade, autonomia e liberdade é um direito. A ideia é a gente trazer profissionais de outras áreas para que a gente possa falar desse assunto de uma forma natural, sem tabus. Meu nome é Fernanda Paiva, eu tenho 50 anos, sou sócia do escritório Paiva e Leone, que atua na área de família, sucessões, planejamento sucessório e planejamento do envelhecimento. Hoje, o episódio vai ser sobre o filme 27 Noites, que está na Netflix. Quem não assistiu ainda, já falo que vai ter spoiler. É inspirado numa história real, conta a trajetória de Martha Hoffman, uma viúva excêntrica de 83 anos, que sempre viveu de forma independente, e as duas filhas resolvem interná-la numa clínica uma clínica psiquiátrica, internar de forma involuntária, e o filme conta, essas 27 noites e o desenrolar depois daí. É um filme que trata do assunto do envelhecimento, do etarismo, da infantilização dos idosos, das relações familiares, do processo judicial de curatela, enfim, são muitos temas. E hoje não, até preciso dizer que esse filme, na verdade, na Argentina, provocou um debate intenso e até alterou a legislação, mudou a interação a lei de interação involuntária na Argentina. Então, hoje a gente chamei aqui pessoas para a gente conversar sobre o filme. Estamos aqui com o Rui Cotrim, Isso. psiquiatra, e Michele Paz Leme, que é uma psicóloga sistêmica, e mais uma vez Bebel Montenegro. Eles vão se apresentar e dizer por que esse filme impactou a eles, como impactou a mim. Então vamos lá, Rui. E eu acho que a questão principal que o filme traz é qual o limite entre a liberdade, qual o limite da autonomia e quando é que a gente começa a perceber que aquilo ali pode ser uma expressão psicopatológica. A gente sabe que o tempo todo, quando a gente se defronta de algo que nos chama a atenção, e o filme mostra isso muito bem, porque o que é que leva aquelas filhas a quererem internar a mãe? É um sentimento libertário que essa mãe sempre teve, né. Então essa liberdade, essa autonomia que ela tinha, né, ela investia nas artes, enfim, e aí a gente sempre se questiona, qual o limite entre o cuidado e o controle, né, quer dizer, o controle, digamos assim, absoluto. E o filme, assim, ele mostra isso de uma forma muito, digamos assim, evidente, né. E o desdobramento é fantástico, né, porque a gente vai vendo as várias situações que vão acontecendo ali, e, nós estamos ali diante de um ser, né, de uma pessoa que pulsa, que vibra, né. E isso tem a ver, né, Fernanda, Michele, Bebel, com uma questão que está muito, digamos assim, em voga e presente nos dias atuais, que é o idoso na contemporaneidade. Eu sou Michele, sou psicóloga sistêmica e sou especialista em gerontologia. Então, assim, muitas questões, né, abordadas nesse filme, uma temática incrível, super atual, que a gente precisa trazer cada vez mais, assim, para debate, porque, assim, o fenômeno do envelhecer de uma forma muito heterogênea e como que as pessoas estão preparadas para lidar com isso, né, com tudo isso que surge, as dinâmicas familiares, como que esse idoso, que pessoa ele foi, que pai, que mãe, que profissional e como ele é hoje, como ele se comporta, enfim, muitas coisas para a gente poder Para a gente poder conversar, com certeza. Bebel. Eu sou Bebel Montenegro, planejadora financeira, e várias coisas me impactaram nesse filme, mas eu vou tentar trazer aqui exatamente dentro da minha área o que que me chamou a atenção, e que me chama a atenção no dia a dia do envelhecer, né, que é exatamente essa diferença entre cuidado e controle. Quando a pessoa perde a autonomia para gerenciar seus próprios bens. Quando é que, os outros, tem eu vou dar spoiler aqui, mas Uhum. tem, assim, um certo takeover, né, uma coisa de Hum. tomar conta da vida do outro. Então, quando é que os filhos se dão a esse direito, né, e quando é que de fato os pais estão precisando,
Eu sempre vejo e acho que tem uma um ponto que eu acho muito importante para as pessoas é elas cultivarem a autonomia, a independência e, ao mesmo tempo, terem, a capacidade de se dizerem frágeis quando começam a se fragilizar. Então, em spoiler, no final a gente vê que ela também tem uma fragilidade ao final, Sim, 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 né. sim. De fato, ela precisaria de algum cuidado Uhum. a partir dali. E, eh os filhos têm um direito, não direito, mas eles têm um interesse legítimo no envelhecimento daquela pessoa, em como ela está cuidando dos Hum. próprios bens. Porque no final pode ser que eles tenham que ser responsáveis por cuidar dessas Uhum. pessoas. Então, eu considero legítima a preocupação e a gente tem que olhar com muito cuidado essas relações e como é que elas vão costurando direito, finanças, emoções, porque Uhum. todas essas coisas estão entrelaçadas. Vou começar então, até aproveitando seu gancho, Bebel, para perguntar para Michelle, que ela, como psicóloga, que ela acha, assim, qual a diferença para você, eu sei que é muito sutil, né, do controle e do cuidado. É difícil a gente entender, né, nesse filme as filhas, tudo indica ali que elas estão controlando, querem controlar a mãe financeiramente ali. Pode ser que seja uma necessidade, ela estava gastando muito, ela estava dando presentes, ela estava investindo num centro cultural, mas assim, o que é o controle e o cuidado, no filme e fora dele, para você, assim? É, inicialmente eu também tive a mesma ideia de que parecia ser um controle. Talvez até pela questão da financeira que essa família tinha, né, era uma família de classe alta, então provavelmente existia sim essa necessidade, essa preocupação em manter esse patrimônio, em cuidar desse patrimônio. Com o passar do filme, eu fui entendendo que não, porque eu fui observando que algumas dinâmicas ali, por mais que tivessem ali algum desgaste, mágoas e de fato tinham, e a gente também não consegue entender muito, porque isso não é falado, eu vi que tinha sim cuidado, né, que elas queriam cuidar daquela mãe. O que acontece, às vezes, Fernanda, que eu acho que as pessoas não sabem bem como, e aí perde um pouco a mão e vira o que seria cuidado, vira controle, e as pessoas que estão do entorno não conseguem entender, né, porque: "Ah, porque minha mãe sempre fez, mas agora não consegue mais". E aí como é que a gente dá conta disso daqui? E quando eu percebi ali que a mãe, por mais independente e autônoma que fosse, mas ela já estava sob a gestão da filha mais velha, eu acho, né, na questão, do patrimônio, ali já mostra que tem alguma coisa, que ela já tinha ali algum declínio que precisava ser cuidado, né, ser visto por essa filha, no caso, né, pelas outras filhas, mas essa ficou na frente do negócio. E depois a negociação. Eu acho que aquela negociação que quando o perito, ele sugere a negociação, tudo muda. E eu pude também, assim, perceber o quanto de amor tinha ali, mesmo que um amor, eh eh Com mágoas, né? com mágoas, um amor com dor, né, mas tinha amor ali para cuidar, tanto é que aconteceu o que aconteceu, né. Existe uma questão que ela tem que ser muito bem avaliada, com muito cuidado, que é o que a gente chama de o corte transversal da existência, né, quer dizer, existe um sujeito que sempre foi assim, isso é mostrado no filme. Ela tinha esse sentimento libertário, ela tinha essa forma extravagante, como é dita no próprio filme, de ser. Então como é que a família se coloca diante disso? Havia uma preocupação exagerada? Não, genuína, como até a Michelle colocou, porque ela era uma espécie de mecenas, né, das artes e ficava investindo em muitos, artistas e tal, e isso poderia levar, né, até a gastos excessivos ou exagerados, mas o que a gente percebe é que esse cuidado, ele aparece de uma forma enviesada, como Michelle bem colocou. Quer dizer, é como se eu tivesse as razões são certas, os motivos são certos, as ações são erradas. Porque esse cuidado, ele começa a partir de um momento em que elas pensam em internação. No filme não mostra, assim, nenhuma situação de vamos levar para a gente fazer uma avaliação neuropsicológica,
A única avaliação que tinha é uma ferramenta que também denota a questão do poder médico, né, faz lá não era nem ressonância, era uma tomografia que tinha com dado, como foi muito bem colocado no filme, que é um dado que não tem nenhum tipo, digamos assim, de, conclusividade, no sentido de fechar um diagnóstico, né, eu posso ter uma atrofia cortical pré-frontal e isso não ter uma repercussão funcional, né. Foi exagerado, né? Foi exagerada a Sim, medida. eu diria Internar numa clínica exatamente. involuntariamente por conta disso foi muito exagerado, mas Mas vocês não percebem ali também uma certa disputa de poder? É a disputa de poder da filha mais velha, já com a mãe, impondo a ela uma maneira que é a maneira dela de ser, não mais deixando a mãe ser e exercer Uhum. sua liberdade de indivíduo se expressar, e usando o fator econômico, o fator financeiro, né? E também, assim, você vê na parte legal a influência que tem, porque o próprio perito, ele é induzido a dar um laudo que diga que ela não é capaz. Por quê? Uhum. Porque os jovens da família têm um certo poder dentro da sociedade, eles têm ali um lugar que é como se tem que atender a esse pessoal, Hum. né. eu acho que é o controle. Nessa hora, para mim, é o controle. Tem o cuidado, mas tem o controle de falar: ela não se adapta, ela é muito extravagante, ela perdeu o valor das coisas, aí coloca ela numa eles entendem que é a solução e não negociaram antes sobre isso. É. Não teve essa negociação. Essa negociação aconteceu com o perito que até sugeriu isso e ficou na cabeça dela. Ela queria até um pedido de desculpas até da filha de ter Sim, passado sim, sim. 27 noites numa clínica Exatamente, psiquiátrica que ela não precisava ter passado por aquilo. Tomando uma exatamente. medicação, Uhum. foi tudo muito radical no Parece que filme. ele sugere uma coisa muito óbvia, né. Bebel, que é mediadora, sabe disso. Vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Isso é tão óbvio, mas que nessas situações parece que é a última coisa que as pessoas pensam que: "Não, isso aqui vai funcionar". Não, não vai funcionar. A gente vai pra guerra. É, Depois a gente pensa, se conversa. mas poderia ter sido o primeiro passo, né, vamos sentar aqui e ver o que é razoável. Porque uma coisa que é muito importante, quando a gente trata de cuidado, realmente ela mostrou e o filme mostra isso, principalmente naquela parte final, onde ela é encontrada vagando desorientada pela cidade. Spoiler alert. Exatamente, isso aí não tem jeito. A gente vai É, estar tem falando sobre o spoiler, filme, tem spoiler. a gente tem que É. botar mesmo um alerta de spoiler. Então Na o que a verdade, gente ninguém tem essa certeza, né. Ela é. saiu pra pensar, talvez, e aí achou ela pode estar Exatamente. Então desorientada. Porque isso é é idosa. isso exatamente, é o que a Michelle está falando. Quer dizer, é claro que o filme ele não tem a pretensão, e o cinema não é, digamos assim, um documentário onde a gente vai falar da clínica, não, ele suscita isso e a finalidade do cinema é justamente essa, né, mostrar algo do comportamento através da arte, que pode ser uma coisa que não tenha nada a ver, né, Michelle, com a nossa clínica. Claro, não ficou clara a gente em nenhum momento se falou em avaliação neuropsicológica ali. E era uma coisa que já existia há muito tempo, não é uma coisa que foi uma invenção de agora, entendeu? Então, tem algumas questões ali, e aí voltando ao que eu estou dizendo, já existia, isso é mostrado claramente no filme, algum conflito ali nas relações. Mas você não acha que nessa hora exatamente parece que vem de lá de trás todos os conflitos familiares, todo mundo se infantiliza novamente, o filho mais velho, a filha mais nova, a relação entre as irmãs, uma de poder sobre a outra. Sim. Então aquelas é o que a gente falou, é o diálogo, né, é a conversa e a construção familiar que você fez, que trouxe até aquele ponto. Michele, a gente estava conversando sobre isso outro dia, né. Qual é esse limite? Quando é que a gente percebe que mudou? Do controle para o no dia a dia, né, do controle do cuidado para o controle, perdão. Eu acho que não, aproveitando até a peça de ontem, não é um momento assim, tipo, né, não é. Eu acho que são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo e que você vai observando que aquilo ali não tem mais como ser daquele jeito. A gente precisa ir elaborando alguns lutos. O luto do filho, que passa a ser um filho adulto,
que na frente daquele pai, daquela mãe, passa a se comportar de uma outra maneira, que isso também é importante, embora muito difícil, né? Eu acho que acontece um pouco isso naquela dinâmica delas, quando a mãe exige por um perdão e a outra prontamente perdoa e a outra ainda, né, reluta porque acha que não está mais nesse papel. Não há um entendimento. Há ali uma postura muito da hierarquia ainda, né? Eu sou a mãe, eu mando, vocês obedecem, e não é isso, não é do que a gente está falando. Mas essas mudanças, sabe, Bebel, assim, quebrar isso é tão sutil, e eu acho que realmente é um processo. É um processo, né? Com tudo que vai acontecendo, com o nascimento dos filhos, você vira avó, o crescimento dos filhos, e tudo mais, né? Rui, o que assim, para você seria um indício de um transtorno mental na terceira idade, quando os filhos precisariam intervir? Com um pouco até de um cuidado atento nesse sentido, até um Até mais controle. autoritário, né? mais Quer dizer, mas o cuidado exige um pouco mais de energia, digamos assim. Olha, é claro que essa pergunta dá um simpósio, mas vamos tentar resumir. Resumir. Tentar resumir. O que acontece é o que acontece é o seguinte, o que a gente vai observar é que a gente só pode ter a dimensão de algo que está errado com aquele sujeito, se a gente conhecer primeiro o sujeito. É. Porque o sujeito vem antes da doença. Então, uma questão é aquela situação em que, e o filme mostra muito bem isso, ela sempre foi assim, tá? Pode ser que no últimos anos, né, ela tenha ficado mais extravagante, mais excêntrica, o que mostra um determinado cuidado. Mas existe uma coisa que é fundamental, que a gente chama desse corte, né? Porque o transtorno psiquiátrico, ele pode aparecer em vários contextos. Ele pode aparecer num contexto processual, um processo. Eu tinha uma vida normal, tive um surto, uma esquizofrenia. Tinha algo existindo anteriormente. Ele pode aparecer num contexto de um desenvolvimento. Quais são os exemplos disso? Uma criança que nasce com um retardo mental. Você vê desde lá atrás. TDAH, né? Ninguém acorda TDAH. Já existiam raízes lá na infância. Uma coisa que podemos dizer se foram percebidas ou não, né. Então você vai vendo o TEA, por exemplo, transtorno do espectro autista, a gente faz diagnóstico lá atrás. "Ah, Rui, mas pode ser feito o diagnóstico tardiamente?" Claro, mas Até porque não existia, antigamente não existia, né? Estamos falando de novos velhos. Exatamente. Antigamente não era reconhecido, né. Só lembrar que o Kanner começa a fazer esse trabalho na década de 50, né. Ok. Então o que é que acontece? Você tem que ter se apanhado, por exemplo, uma reação, né, uma pessoa sofre um assalto violento e a partir daí começa a ter uma reação aguda ao estresse ou um transtorno de estresse pós-traumático. Então é fundamental a gente observar o antes e depois. Essa é a linha de corte. Fulano de tal não era assim e passou a se comportar desse jeito. Então, a partir daí, a gente tem que fazer uma investigação. Gostei. No O caso do diagnóstico é filme. ponto de partida. E no filme, Ah, como a Fernanda bem colocou, eles já partem de uma certeza. sim. Isso é que é o delicado na nossa clínica. Diagnóstico é ponto de partida, não é ponto de chegada. Ali, né? No filme. Sim, não só no filme, Como mas tem que ser. também na vida, porque quando eu faço um diagnóstico, esquizofrenia, e daí? Não faço mais nada. Aí começa o tratamento. Aí é o ponto de partida para outras possibilidades. Quando eu recebo um paciente no consultório, como tenho muitos pacientes autistas, que o diagnóstico é feito tardiamente. E daí? Daí é que começam as coisas. A família vai ser informada, quais são os recursos daquele sujeito, qual é o repertório dele em termos de habilidade social. Então, tem várias questões ali que faz a gente perguntar, mas, eu diria que a gente tem que ver como era esse sujeito antes daquilo que eu presumo que seja uma alteração de comportamento. No filme, quando o perito conversa com o médico, ele que deu o laudo, ele pergunta, o médico fala: "Era uma família desesperada que me procurou
com uma situação urgente. Então, assim, esse médico que deu o laudo no filme, ele nem conhecia ela. E ele nem quis saber da história anterior dela. Então, isso é por isso que esse médico, né, na verdade, que vai dar esse parecer, precisa ter essas informações todas. Sim, sim, sem Olha o dúvida. perigo dessas Porque decisões. senão é um perigo, né? Representa um Sim, perigo. sim. Porque o filme ele é espetacular para a gente discutir várias questões que passam pelo poder médico. Isso não pode ser colocado de lado, né? Despreparo da equipe. Exatamente, uma série de ótimo ponto que a Quando Michelle eles chegam lembrou. para buscá-la, eles perguntam para a família: "Ela sabe?" "Ah, não, ela vai fazer um exame", mas a essa hora, Ela mesma começa a contestar no elevador, como assim? a Só própria me equipe levanta. fala para os filhos: "Mas a essa hora, vamos dizer para ela fazer um exame?" Bebel, fala um pouco da parte financeira nesse caso. Essa família teria como ter feito uma mediação, se media valores, porque cada um, né, para ela estava gastando com coisas que para ela eram importantes. Para as filhas aquilo era um absurdo. Como é que faz isso? Não é só ela estava gastando com coisas que para ela eram importantes e dentro dos valores dela de gastar. Tem uma cena em que ela diz que ela não sabe o preço do tomate, mas ela sabe o preço de outras coisas. Então, realmente, ela não sabia o custo de vida. Então, de novo, eu acho que tem uma preocupação que tem que ser validada, que vai ter um custo o envelhecimento daquela pessoa e ela tem que estar consciente daquele custo. Ela já tinha, pela excentricidade dela, não era uma questão do envelhecimento, me parece, é uma coisa um pouco fora da caixinha, que ela: Não estou muito preocupada em como eu vou envelhecer". E essa preocupação ficou na mão das filhas. Então, sempre tem aquela pessoa criativa e a pessoa mais pé no chão, né. Uhum. Então é necessário alguém pé no chão também para cuidar disso, para cuidar dessa necessidade financeira que vai ocorrer no final da vida. A gente fala muito de saúde, de social, de emocional, mas se você não tiver dinheiro para ir ao teatro, se você não tiver dinheiro para pagar um bom médico, se Uhum. você não tiver dinheiro inclusive para uma institucionalização mais, eh, não temporária ou necessária de alguém que venha ter alguma doença mais, como é que você fala isso, Michele? É permanência? É, né, instituições de longa permanência, mas, Grau de dependência? são graus de Uhum. dependências maiores. Você vai ganhando, vai Existe perdendo um nível de independência. comprometimento que você tenha que estar numa instituição, né. Exato, exatamente. Você falou uma coisa importantíssima, Bebel, que a gente não pode deixar de lado sempre, né? Nos é permitido sonhar. A cabeça pode estar nas nuvens, mas os pés no chão, né? Ariano Suassuna dizia o seguinte, que o que nos dá a motivação da vida são os sonhos, né? Que dá um prazer a mais, ou melhor, a motivação para viver. Então, essa capacidade de sonhar, ela não pode ser emulada, mas ao mesmo tempo, você tem que ver o que é possível. Então a gente trabalha, seja o paciente idoso, seja o paciente mais jovem, com dados de realidade. Uma vez uma paciente no hospital, por exemplo, estava em mania, né, quer dizer, aquele sentimento de grandiosidade, né, muito acelerada, e ela diz uma coisa para mim: diz: "Doutor, me internaram só porque eu queria comprar um carro para o meu filho". Eu digo: "É? Foi só por isso?". Aí ela disse: "É". Eu digo: "Sim, mas que carro é esse que você queria dar tanto para o seu filho?". Nós estamos falando de uma paciente internada no SUS, só para contextualizar. Eu não estava atendendo essa paciente numa clínica particular, era no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói, que é da prefeitura, Uhum. portanto uma paciente humilde. Ela disse: "Não, eu queria dar um carro bom". Eu digo: "Defina o que é um carro bom". Ela: "Um Honda Civic". Eu digo: "Bom, é realmente um carro bom. Você tem ideia de quanto custa um carro desse?". "Não, doutor". Eu digo: "Olha, a mais de R$ 200.000". "Ela é caro, né, doutor?". Eu digo: "Então vamos baixar essa régua". Então, é isso que a gente fala com o paciente o tempo todo. Dados de realidade. Porque muitas das vezes, em algumas condições, eu estou falando aqui de um exemplo de mania, o filme mostra uma pessoa excêntrica, que tinha um poder aquisitivo maior, então esses valores poderiam estar esquecidos ou esses valores poderiam não estar reconhecidos, e é fundamental isso. Mas você não acha Uhum.
Você não acha que eu acho que tem 2 questões aí que são importantes. Uma é, como é que a gente pode antecipar esses combinados? Não sei se ela conseguiria com toda a excentricidade dela e com toda a autoridade que ela tinha, independência mesmo, ela não Uhum. conseguiria dividir esse poder, mas como é que as famílias fazem para conversar e fazer suas diretivas, fazer juridicamente como é que se organiza, inclusive para proteger, porque eu acho que tem aquela situação também da infantilização do idoso. Sim. Então, quando é que tem esse corte? Ele é capaz, ele não é mais capaz? Eu acho que quando a pessoa, na verdade, ela está capaz, né, quando ela está bem, ela deveria já dizer, né, quando eu tiver gastando mais, ela poder ter essa organização para ela mesma poder dar esses limites. Inclusive de dizer, se eu precisar ter uma curatela, eu quero fazer uma autocuratela, quem que eu gostaria que fosse meu curador? Ela poder ter esse protagonismo. Ela poderia ter tido esse protagonismo se ela tivesse se organizado ali. Mas ela ia ter Não. que abrir mão da autoridade dela. É muito difícil também essa conversa acontecer quando a pessoa tem que dizer: olha, primeiro que eu vou envelhecer, segundo que eu posso ficar, perder minha autonomia, perder minha independência e vou entregar para quem, né? Ela podia ir ter né, encontrado alguém como ela encontrou, acabou encontrando no período. Foi resolvido isso. Agora, sobre o tema da infantilização, é muito curioso, até tem uma parte que é engraçada, quando ela está na clínica psiquiátrica e todo mundo fica chamando ela, a enfermeira fala com ela com tudo diminutivo, né? Vamos ali, eu vou cortar o cabelinho, fazer isso. E ela fala, por que que você fala comigo com tudo inho no final? Uhum. E ela, realmente, ela mostra isso muito claro. E teve uma hora que ela É. fala, desculpa, eu tenho 83 anos, você fala comigo como uma mulher adulta. Ela fala isso, né? O filme ele é fantástico porque ele mostra umas coisas do que não se deve fazer. Por exemplo, a abordagem do SAMU da Argentina, por exemplo, né? Não é assim que se trabalha. Quando se chega para se internar um paciente que está em crise ou pretensamente em crise, você tem que informar ele o que vai estar acontecendo, não enganá-lo. Igual quando você vai fazer um dentista, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. É bom esse aviso, né? Faltou, né, Michele? Isso, o que que você... Com certeza. Ali já começou tudo errado. A Exatamente. chance de dar errado era 100%, assim. Não ia conseguir fazer aquilo, né? Porque as próprias filhas não tiveram essa conversa prévia com ela, né? Mas eu também entendo que talvez aquela família não tivesse abertura para ter esse tipo de diálogo, como você estava falando. Poderia ter esse preparo? Com certeza, mas será que ela era uma pessoa que Estaria teria aberta. essa abertura pelo Pode ser que não. perfil dela? Difícil. Mas curioso que depois isso acontece. Quando esse perito ele é inserido ali no contexto da família, todo mundo cede. Porque, claro, ele tinha preparo, ele era ponderado, mas todo mundo cedeu. Tanto é que as filhas deixam ele ficar como curador. Que interessante isso, né? Se a gente Às parar pra vezes todo mundo pensar. confiou nele, né? Justamente. Então Na todo realidade, mundo cedeu. Gente, é um terceiro que chegou ali, E aquele toda aquela E a relação dele Não com ela tem foi muito uma conexão muito bacana, porque ele ali, ela ensinando coisa para ele, Sim, e ela ensinando para ele como dançar. sim. Ele não sabia dançar, como agir, ele Também muda. sabe Ele curtir a tinha vida, curtir a Então, vida. na verdade, Exatamente. ele parecia o idoso e era o contrário ali. E ela parecia a pessoa jovem. Acabou virando uma mentora para ele, né? Gostei disso, virou- gente. É o Mas- lugar sábio da pessoa que envelheceu. Ela traz sabedoria. Sim. E ele aproveita E ele disso. aproveitou, E ele cedeu aproveita. aquilo, sim. E confia nela também. Sim. Porque quando ele tá naquela festa, né, Uhum. aquilo tudo, naquela situação, ele confia nela de estar ali, de E ficar e entregue. tem um contraponto interessantíssimo, Fernanda, que eu pensei agora que o filme traz, a gente fala dela, né, a Martha Hoffman, 83 anos, sendo tratada como uma criancinha. Mas se você perceber, ele, o adulto, estava infantilizado, perito. Sim, morando com o Morando com pai. o pai, ali, dormindo no sofá, sabe, sem um lugar na vida como adulto, embora já sendo um profissional, trabalhando. Então, esse filme ele traz essas questões, assim, importantíssimas, porque a gente vê que a relação dela com as filhas, ela começa a partir de uma violência, né,
porque você pode a gente tem que entender que a internação e certas intervenções médicas, elas são uma violência autorizada, né? Por exemplo, uma cirurgia, por melhor que seja indicada, por todas, é uma violência. É. É uma violência necessária, sim, mas é uma violência. Então, você vê que o diálogo ali é retomado, ou pelo menos reiniciado, a partir de um ato de violência, né? E ele atua mais como mediador, porque depois ele é destituído como perito, porque ele se colocou parcial. Isso é colocado lá, Sim. alerta de spoiler, mais uma vez, no final, mostrando isso, Ele né? criou uma relação com o paciente. Mas é porque ele traz uma coisa que é muito importante, que é a dimensão humana, que não deve ser perdida em nenhum tipo de relacionamento, né? Assim, quando a gente coloca. Então, tem uma frase do Jung que eu falo muito para meus alunos, né? Que ele dizia o seguinte: aprenda todas as teorias, domine todas as técnicas, mas atender um paciente seja apenas uma alma humana tocando outra alma humana. Então, essa dimensão a gente não pode Eu perder. amo essa frase, eu já conheci, eu adoro essa frase. É. Não, ele realmente você vê como o judiciário trata ela e como ele trata, porque o próprio Sim. juiz diz: "Ela é louca ou ela não é louca?". Tem que enquadrar, querendo enquadrar ela nessa situação. E ele consegue com essa dimensão humana, com essa conexão, ele consegue ampliar muito isso, que não é sobre isso. E é engraçado quando ele também conversa com a psiquiatra dela, antiga, que não foi perguntada pelas filhas, que as filhas não foram até ela fala: "Você já tem a sua opinião, né, para o perito", porque ele já tinha entendido, já achava antes, tá aí a parcialidade dela, que ela não era, que ela não tinha nenhuma, né, que ela já não seria, não deveria ser, voltar para a clínica. Mas é muito interessante. No Brasil, você tem, Rui, como é que funciona isso? Você tem algum caso, assim, eu conheço caso, assim, de internação involuntária, a pessoa nem nesse caso nem era uma pessoa Idosa. idosa, mas realmente é muito complexo isso, você não pode, né, você precisa de um laudo médico também embasado, você precisa de toda uma Como você bem lembrou no filme, esse filme altera a legislação argentina sobre a questão de internação. Nós temos a Lei 10.216 de 2001 que dá todas as diretrizes do que se deve fazer. A internação involuntária no Brasil, ela tem que ser substanciada por um laudo. Esse laudo, ele permite que haja aquela internação involuntária, ali vai ser designado quem vai ser o responsável legal, mas isso não tira a autonomia da equipe. Aconteceu recentemente, né, acho que foi ano passado, início desse ano, aqui no Rio de Janeiro, uma situação de uma idosa que foi internada indevidamente porque a família tinha interesses, era, se eu não me engano, não sei se era a neta ou a filha e o marido, enfim, tinha uma questão de interesse patrimonial. E na segunda clínica eles disseram: "Não, essa não tem indicação de permanecer aqui", ela teve alta, processou, depois A a família. neta, a família, enfim. Então tem uma questão que a lei nos ampara e mesmo no hospital, a gente, obedece. O paciente, ele está internado, nós temos que fazer uma comunicação de internação e enviar para o Ministério Público. sim, tem 72 horas. 72 horas, entendeu? Então, isso é fundamental, e já que a gente está falando aqui de filmes, O Bicho de Sete Cabeças, que Nossa, foi um lindo filme filme. fantástico, é um filme que ele teve uma interferência em trazer essa lei. Foi a partir de um caso real, né, ele escreve até a pessoa, o paciente, né, que motivou o filme, que inspirou o filme, ele escreveu O Canto dos Malditos, no filme, perdão, foi inspirado, e ele muda a legislação. Por quê? O paciente psiquiátrico, até antes dessa lei, que não é uma lei muito antiga, ela é 2001, ele perdeu os direitos civis, praticamente. É como se você está internado ali, né, não tem direito, o direito de ir e vir já foi embora há muito tempo, tudo que ele fala, não era levado em consideração, e essa lei ela vem para garantir os direitos civis. Então isso é uma vitória realmente de todo esse movimento antimanicomial, do qual eu apoio plenamente, porque a gente
uma coisa é cuidar, outra coisa é você destituir o indivíduo de todos os seus direitos. Até me ficou uma pergunta aqui para mim, e a parte financeira? Você interna uma pessoa e ela é dona da conta corrente dela, e aí, ela perde tudo isso? Não, Ela não então tem normalmente tem um Não, furador, aí você vai ter um justamente o processo de contrário. curatela que vai ter nomeado um curador para a Exatamente, parte financeira, para a parte de saúde, exatamente. para tudo isso. Mas isso Agora, é pós-internação, você interna e você depois pode, corre num atrás caso sem drástico, num caso de urgência, sim, antes, mas se for um caso, se você entrar com a curatela antes, você já vai ter definido, pode tá ser ok. posterior também. Exatamente, pode ser posterior e aquele indivíduo, ele pode estar naquele momento sem a capacidade de entendimento e de autodeterminação, e depois da crise ele pode naturalmente, voltar a poder, digamos assim, gerir a sua vida de forma adequada. Sim. Michele, assim, o etarismo no filme, onde você viu, assim, a questão do etarismo? Eu, assim, identifiquei nessa situação que ninguém consegue imaginar uma senhora de 83 anos, fazendo festa, namorando, eh, pensando no centro cultural, ativa, feliz, e não em casa fazendo crochê, né. Isso para mim ficou muito claro. O que que você a sua experiência, assim, o que que você Eu observei isso também, mas uma outra coisa que me chamou a atenção, como a gente havia falado, foi dessa diferença de gênero, né, onde o pai do perito, eh, aparecia ali como alguém que tinha uma vida ou sexual ativa, porque ele recebia pessoas na casa deles e para isso o filho tinha que se retirar, né, ou eu não sei também o que ele fazia, se ele tinha um trabalho, se ele tinha alguma ocupação, mas enquanto que para ela não, isso era uma coisa errada, né. Isso é questionado inclusive em um dado momento pelo amigo dela, para o próprio perito, por que que ela não pode ter, sei lá, uma vida mais leviana e ser, né, claro. isso tem que ser necessariamente uma patologia? é que velho não tem direito a ser leviano. É aí o etarismo entra, assim, bonito, encaixa Por que 100%. não? Por Você que não? perde o direito de ser de certa maneira. Mas hoje isso não vai ficar assim, né. Hoje, com o envelhecimento, com a longevidade, as pessoas vão acontecer delas poderem ser o que elas foram durante a vida, delas terem essa Ter bastante liberdade. trabalho a partir de agora. Elas terem liberdade de não querer enquadrar, acredito que vai se bagunçar. Eu me diverti muito com a Mary Del Priori. Nossa, Mary Del Priori, eu sempre engasgo com o nome dela. Eh, que ela diz, eu estava ouvindo um podcast já desse com ela, e ela falando que: "Não, tudo bem, deixa eles, em breve nós seremos a maioria". Exato. Sim. E é isso, né. Não, sem dúvida. E eu acho que tem uma questão que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, é que daqui a pouco tempo nós seremos a maioria, né, os idosos serão a maioria, e também tem a questão de como é que você vai trabalhar com essa sociedade, esse olhar, a mudança desse olhar, porque a gente sabe que isso é uma coisa cultural. Então a gente tem uma cultura que ainda tem um olhar enviesado, né, sobre essa questão dos desejos e das liberdades, né. Quer dizer, você comenta muito, mas como é que pode ela namorando uma pessoa 30 anos mais jovem, e daí?", né. Até uma coisa interessante, uma troca de experiência. Eu te passo a minha experiência e você me passa a sua vitalidade, aquela coisa toda. Então, o que é importante é que esse novo olhar é algo que a gente tem que trabalhar muito a nossa sociedade para ver. Para justamente isso. Vem cá, então o lugar de pessoas idosas é jogando dama na praça ou ficando em casa fazendo tricô, crochê, né. As pessoas Isso não já podem era. sair para se divertirem, conhecerem novas pessoas, se apaixonarem, né, irem para shows, enfim. Então a gente está acompanhando essas mudanças, né. E até muitas situações eu tenho visto que tem pessoas que não têm família, né, que não teve filhos, e como é que elas estão fazendo? Por isso que eu estou dizendo, as soluções mais genuínas vêm da sociedade, vêm das pessoas, e não de instituições que determinam. Então tem pessoas buscando essas alternativas. Somos amigos, estamos envelhecendo, não temos filhos, então muitas pessoas estão constituindo repúblicas, ou lugares onde elas possam envelhecer com as pessoas que elas gostam.
Rui, vamos lá, em poucas palavras, porque a gente está chegando no final. O que você aconselha para uma família para que isso que aconteceu, por exemplo, com a Martha Hoffman não aconteça, não precisa acontecer? Qual é o seu O conselho? primeiro passo é o seguinte, né, aquilo que a gente sempre fala, né, estou diante de um fato que constitui um transtorno psiquiátrico? Essa pergunta, perdão, ou essa resposta só pode ser obtida a partir de uma avaliação criteriosa, não aquela avaliação que já parte do princípio que ela já está com uma demência frontotemporal. E essa avaliação é a investigação clínica. A clínica é o nosso farol, sempre, né, para que a gente não se perca por aí em mares errantes. Então, a investigação clínica pode ser feita Tá. e chegando-se ao final daquilo, é que a gente vai determinar como ponto de partida o que é que eu faço. É uma demência? É um transtorno neurocognitivo? Não, não é demência ainda. Então vamos fazer estimulação cognitiva, né, Michele pode falar melhor sobre isso, entendeu? Então esse é o ponto de partida. E, principalmente, não esquecer de incluir a família. A família faz parte do tratamento. Ótimo. E você, Michele? Eu acho que, respondendo a sua pergunta do início, mas para finalizar, a importância das relações, dos vínculos que vão sendo formados ao longo da vida e como eles, assim, vão ter um poder de lá na frente nos ajudar, sabe? Falar também aquilo que às vezes a gente não consegue dizer, principalmente para a família. Porque ali no caso, ela tinha uma pessoa que tomava conta dela na casa, pelo visto, há anos, tinha um porteiro, mas que eles não tiveram voz, embora eles tinham uma relação ali, né, de muito afeto, pelo que eu pude entender. E Hum. lá na clínica, ela consegue, né, ter a liberdade a partir da filha do cara com quem ela começa a se relacionar. Que ela dá voz a ela e fala: "Pô, espera aí, que ela tá falando? Tem uma coerência aqui, né, dentro desse cenário incoerente, mas alguma coisa que ela tá falando faz sentido, eu vou procurar saber". E quando ela procura saber, foi todo o que aconteceu tudo que aconteceu. Eles começam a fazer ali um movimento de libertação dela e funciona, né. Então eu não sei o que que, não tinha ali com essas filhas, que liga foi essa que teve, que de repente deixou de ter, e eu acho que voltaram a ter por conta da questão da mediação, mas isso me chamou muita atenção, dessa importância, sabe. Eu acho que o custo desse cuidado, ele vai ser sempre menor do que o custo do reparo, né, lá na frente. Com certeza. Adorei essa. É. E realmente me impressionou a rede que ela tinha também, né, ela tinha uma Sim. boa rede, porteiro, Os a amigos. moça, os amigos, realmente, Você, Bebel? para mim, assim, eu tenho uma preocupação, porque como a gente não vivia tanto tempo, eu estou vendo as pessoas envelhecerem despreparadas para o envelhecimento. Então é o preparo para o envelhecimento. Inclusive que aí passa pelas questões emocionais que vocês estão falando, né, trazendo Uhum, saúde, né, física, uhum. questões emocionais e o preparo financeiro, né. Como é que você vai cuidar de você mesmo ou permitir que outros cuidem sem pesar no colo dos outros? Né, que eu acho que esse interesse é importante e legitima o interesse dos filhos em como é que você está tratando as suas finanças. Então não é do nada que as pessoas tiram, é importante saber o como está gastando dinheiro, porque pode ser que caia no meu colo depois. Eu tenho condições? E no final, são todas conversas difíceis que a gente tem que aprender a ter como sociedade e como famílias, né, dentro do nosso pequeno círculo. Eu diria, claro, né, o cuidado jurídico, de você se preparar, você organizar, você buscar um planejamento sucessório, um planejamento do envelhecimento, para você poder também estar com tudo isso organizado. É muito complementar nosso trabalho, né, Muito, Fernanda? muito, porque o financeiro vai impactar no, né, no jurídico de como você quer. Como é que você vai Como é que você exercer? vai resolver isso? Você vai ter autonomia até quando? Você poder independência até quando? Você poder ter essa Eu organização. acho que de todos nós, né, é um trabalho muito complementar. Muito. Quando eles chegam, o perito chega aquela psiquiatra, teve uma frase que eu achei interessante, que ele pergunta assim: "Você falaria isso no tribunal?" Ela fala assim: "Sim, mas eu espero que a gente não precise chegar lá". Então isso já mostra que, assim, como que a sintonia entre os profissionais que estão ali lidando com aquela problemática em si, ela precisa estar bem estabelecida. E aí vai Sintonia fazer toda a diferença. sintonia
e noção de responsabilidade, que eu acho que é uma coisa que os profissionais não traziam para si, Sim. a responsabilidade É. da influência deles naquele sistema. Que a partir do momento que eles estão ali, eles estão fazendo parte daquele sistema e eles vão influenciar para o bem e para o mal. Sim, sem dúvida. Gente, foi muito boa essa conversa. A gente poderia ficar aqui ainda mais uma hora falando de todos os aspectos que esse Dois filme. o filme. Exatamente, esse É, filme gente, traz muita coisa. E aí, queria que vocês falassem as redes sociais de vocês, como é que a gente encontra vocês. Ui, Bom, vocês podem me acessar pelo meu Instagram, @ruicutrim, RUYCUTRM. Lá vocês terão acesso ao clube de cinema, da Livraria da Travessa, da Blux e também de algumas apresentações que eu fiz, inclusive um documentário que eu participei. muito bom. a minha rede social está sendo reformulada no momento, então sou o meu Instagram pessoal mesmo, Michele Paz Leme, que lá também tem algumas informações de WhatsApp, contatos e E eu, @Bebel Montenegro, também Instagram, tá lá nas redes para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho. E o meu, @PaiveLeone, e também o Direito ao Envelhecer. Então é isso, muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que a gente possa marcar outros. sem dúvida. Obrigada a Sem vocês dúvida. pela oportunidade. Obrigada. Oportunidades também.